Sabe qual é a tendência mais ignorada de todas? A que não muda nunca. Enquanto todo mundo corre atrás do novo, a gente resolveu olhar para o que é permanente. Esse giro de tendências não é sobre futuro, é sobre tudo aquilo que sempre esteve aqui e que vai continuar moldando o futuro ano após ano. A gente se baseou no livro O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, que questiona: num cenário de 1000 universos paralelos, o que continuaria sendo verdade em todos eles? Bom, tecnologia muda, o comportamento muda, mas o jeito como a gente toma a decisão, esse é mais velho do que parece. A gente é movido por emoção e estímulo, e a gente gosta de histórias bem contadas. A Fernanda Montenegro pode ler uma lista de compras que é uma coisa banal e ainda assim te emocionar. Você sente a pausa, o peso, o subtexto. Enquanto isso, uma descoberta científica com potencial de salvar vidas pode passar despercebida se não for contada direito. É por isso que boa narrativa é um ativo para qualquer marca. E já que a gente vai falar sobre o poder da narrativa, a gente preparou um conteúdo complementar que você pode baixar de graça. É um framework desenvolvido pela Vedere para você criar uma narrativa de diferenciação no seu negócio. O link para download está na descrição. Vamos lá. Por que o livro Sapiens, que não conta nenhuma novidade, teve mais de 25 milhões de cópias vendidas? Porque ele conta a história da humanidade melhor do que qualquer outro historiador ou cientista já tenha contado antes. E a quantidade absurda de remakes que a gente vê no cinema, nas novelas. Pega o conto original da Bela e a Fera, que era dado de 1740. Quase 300 anos depois, chega aos cinemas um filme que hoje é considerado o remake com a segunda maior bilheteria da história. Sherlock Holmes, personagem criado em 1887, já teve mais de 250 adaptações no cinema e na TV. O que tudo isso mostra? Às vezes, a história certa só precisa da forma certa, ou uma roupagem nova. A equação certa é essa: dados mais narrativa igual a impacto. É isso que diferencia uma informação de uma mensagem, e é isso que transforma dado em percepção. E o mercado? Também compra narrativa. A avaliação de uma empresa na bolsa é o valor de hoje multiplicado por uma narrativa sobre o amanhã. Em janeiro de 2025, a Nvidia perdeu 600 bilhões de dólares do valor de mercado num único dia por causa do lançamento da IA chinesa DeepSeek, um modelo que prometia mais eficiência com menos processamento. A leitura do mercado foi: se precisa de menos poder computacional, talvez a Nvidia não seja tão necessária assim. Mas a resposta do CEO foi: o mercado entendeu errado. Esses modelos exigem mais poder computacional na prática, e é exatamente isso que a gente entrega. Não foi uma narrativa inventada na crise, foi a mesma história que a Nvidia conta há quase 20 anos. Eles não vendem só chips, vendem a infraestrutura crítica para o futuro da IA. E funcionou. Nas semanas seguintes, as ações se recuperaram. A narrativa, portanto, foi mais forte do que o susto. A Natura é outro case. Enquanto grandes empresas nos Estados Unidos, como Coca-Cola, Google e tantas outras, começaram a recuar em pautas ambientais e sociais, a Natura reforçou o compromisso. No meio de uma onda anti-ESG global, com Trump atacando temas como diversidade e inclusão, a marca brasileira se posicionou dizendo: não há mais tempo para retrocessos. Não foi só um gesto, foi a continuidade de uma narrativa que ela já vinha construindo há décadas. E agora que ESG virou alvo de críticas, ela não recua, ela reforça. Isso é o que cria uma marca forte, narrativas coerentes que resistem ao tempo, às crises e às pressões. Mas tem outro ponto. Mesmo uma boa história, com bons dados, pode fracassar se chegar na hora errada. Não adianta ter uma ideia genial se o mundo ainda não está pronto para ela. O iFood é um exemplo. Antes de virar o maior aplicativo de delivery da América Latina, o iFood começou como o Disque Cookie, um serviço em que você ligava para uma central telefônica e fazia o pedido. A ideia era boa, a execução era honesta, a narrativa fazia sentido, mas o mundo ainda não estava no ponto. As pessoas não tinham pressa suficiente, os restaurantes não tinham estrutura para atender em escala e o digital ainda era exceção, não regra. Faltava comportamento aderente, faltava tempo certo. Quando o timing ainda não chegou, a narrativa não deve vender a inovação diretamente. Ela precisa plantar uma mudança de mentalidade. É uma narrativa pré-inovação, que prepara o terreno, que desloca a cultura, que vai acostumando as pessoas com a ideia até que ela faça sentido no cotidiano. Entender o que muda é importante, mas entender o que não muda nunca pode ser ainda mais estratégico. As histórias continuam movendo o mundo, seja para vender, inspirar, engajar ou sobreviver.
E se você quer descobrir a história que só a sua marca pode contar, faz download do nosso framework exclusivo, que é gratuito, e o link está na descrição.